Sobre a questão do nosso almoço. Não, primeiro vamos por ordem. Primeiro, as nossas 12 horas de oração no sábado. Crente, você precisa orar. Nós precisamos orar. Você que ainda não participou, Adriano, das 12 horas de oração, Eunice, tá? Angreni, Gustavo Tuntes, vou citar o nome, Jairo, Roberta. Sabe, é hora de nós podermos ter vocês juntamente conosco. Porque se nós temos vocês, nós temos mais pessoas participando e cobrindo essas horas. Então, eu quero incentivar você a participar deste momento. Também, no domingo, nós temos o nosso almoço da família. E esse almoço, ele continua sendo a maneira que nós temos também de levantar recursos para continuar a nossa obra. Não sei se você, ao entrar ali, percebeu que existem 2 câmeras instaladas na entrada da igreja. Aconteceu um evento essa semana, que tivemos que o mais urgente possível fazer isso para preservar a integridade desse prédio e a integridade da Verinha. Tivemos uma visita inesperada, uma pessoa entrou aqui na quarta-feira à noite, passou a noite aqui dentro, e quando foi pela manhã, a Verinha se deparou com essa pessoa. Então, assim, graças a Deus aos vizinhos que nos ajudaram a botar essa pessoa para fora, mas isso é algo interessante, que a Ana Maria já vem falando isso há muito tempo para mim. Meu bem, nós precisamos cuidar dessa entrada, fica muito vulnerável isso, E aí nós precisamos fazer isso. Então, todos os recursos que entram, lembre-se de uma coisa, nós sempre vamos utilizar para o nosso bem comum. Então, é por isso que nós queremos que você esteja conosco também no almoço no domingo. Posso ouvir o seu amém por isso? Nós estamos numa série de palavras ainda sobre uma colheita sobrenatural. Na semana passada eu falei para vocês, eu compartilhei com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que eu dei como o tema de essência. E uma coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia fala, que se eu faço a você aquilo que eu quero que você faça a mim, isso é o cumprimento da lei e dos profetas. Em outras palavras, gente, isso é a definição de amor. Amor é você fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Isso é amor. E a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, você vai encontrar Paulo dizendo que o amor cumpre a lei. Porque quando eu amo, eu não projeto e não faço mal ao próximo. E hoje, eu tenho feito uma parceria com o Gabriel de oração, e nós estamos orando juntos na terça-feira aqui, e começamos a compartilhar alguns textos bíblicos, e quando ele compartilhou o que Deus tinha colocado no coração dele, eu falei para ele: Gabriel, Deus acabou de me dar a palavra que eu vou ministrar domingo. E aí o tema que eu dei desta palavra é: a palavra é eficaz. Fala comigo assim: a palavra de Deus é eficaz. E é uma coisa, existe uma música muito antiga, da Alda Célia, Koinonia, eu acho que é do ano de 88, e a letra da música, o nome da música é A Voz do Senhor, e a letra diz assim: ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. E essa música, ela é baseada no Salmo 29. Se você abre a sua Bíblia no Salmo 29, a partir do versículo 3 e o versículo 5, você vai encontrar o salmista dizendo assim: a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja, sobre o imenso mar o Senhor fala. Próximo. A voz do Senhor é o que, gente? Poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros
do Líbano. Eu gosto quando você pensa no poder que existe na voz do Senhor. E quando nós falamos isso, nós precisamos entender que a voz do Senhor está intimamente ligada com a palavra de Deus. Quando ele fala a voz do Senhor, é a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra, ela é capaz de quebrar aquilo que aos nossos olhos parece impossível de ser quebrado. Quando ele faz referência ao cedro do Líbano, o cedro do Líbano era conhecido por sua imponência, pela sua resistência, pela sua grandeza. É algo que aos olhos das pessoas era inquebrável. E a palavra de Deus fala que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Não para apenas que quebra o cedro do Líbano, fala que despedaça os cedros do Líbano. Existe um médico, que eu esqueci agora o nome dele, um doutor, que ele tem um canal no YouTube, ele é do Dizescope, e ele vai falar sobre, tanto que o canal chama-se Divinamente, e ele vai falar sobre questões... Jonatas Leone? Doutor Jonas Leone. E ele tem uma meditação dentro do Divinamente, que é salmoterapia. Sabe, vai lá, escuta como ele usa os salmos para trabalhar emoções. E nessa manhã, quando eu botei lá um dos salmos que ele estava ministrando, era justamente o Salmo 29. E é interessante que você possa pensar nisso, nessa figura que o salmista afirma, que o Senhor despedaça os cedros. Isso fala que nós temos aqui tem uma poderosa imagem da palavra, uma poderosa imagem da voz do Senhor. Aquilo que parece forte e inabalável não consegue resistir ao que o Deus fala. E aí você precisa pensar até mesmo nas fortalezas mentais que você carrega. Você precisa pensar até mesmo naquelas coisas dentro do seu interior que parece que são impossíveis de ser mudadas, impossível de ser transformadas. E a palavra vai dizer que a voz do Senhor, ela pode quebrar, ela pode transformar, ela pode fazer ruir aquilo que aos seus olhos é impossível. Lá em Jeremias utiliza uma outra imagem semelhante. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 29. Diz aí: acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Observa que a figura que Jeremias usa aqui é, de certa forma, a mesma figura que o salmista fala, que o salmista usou. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça a rocha. Na versão da Nova Almeida Atualizada, fala despedaça a penha. Imagina uma rocha. Imagina a Catarina mãe. A voz do Senhor, ela é capaz de despedaçar essa rocha. Novamente, o próprio Deus evidencia o poder da sua palavra. Sabe o que é isso? Nada é duro demais para resistir à palavra de Deus. É interessante que ainda há pouco o Gabriel estava falando da experiência de evangelismo de ontem, e eu estava lembrando nessa manhã do Dr. Bill Bright, que foi o fundador e criador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Esse homem, quando ele usava ou ensinava sobre evangelismo, ele dizia sempre: use a palavra, use a palavra, use a palavra. Porque o que vai gerar na vida das pessoas, a vida de Deus, é a palavra. É a palavra. Ontem nós tivemos com uma família, Ana e eu fomos convidados para tomar um café da tarde, entre risos, muitas histórias sendo contadas,
eu pensei assim, eu preciso encontrar algum momento onde eu vou colocar a palavra como parte dessa conversa. Sabe? Eu não estava ali simplesmente, eu estava ali sim, para gozar da presença dele, do relacionamento deles, mas eu precisava falar alguma coisa que a palavra de Deus diz. Porque o que muda a vida das pessoas é a palavra de Deus. Posso ouvir o seu amém? Então, quando eu penso na eficácia da palavra, a primeira coisa que eu tenho que falar, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem poder. Há situações em nossas vidas, querido, que parecem cedros do Líbano, que são estruturas antigas, pensamentos arraigados, comportamentos repetitivos, medos, incredulidade, resistências interiores, aos nossos olhos, parecem impossíveis de serem transformados. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para alcançar aquilo que as nossas próprias forças não conseguem mudar. Posso ouvir o seu amém? Vou repetir. A palavra de Deus é poderosa para alcançar aquilo que as nossas próprias forças não conseguem mudar. Tem aquele ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se a água pode fazer isso, querido, a palavra de Deus pode fazer muito mais. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Uma outra coisa que quando a gente fala, a gente pensa na eficácia da palavra, é que a palavra de Deus purifica. A palavra de Deus purifica. Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 15:3, e eu vou ler na NAA. João 15:3, diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vou repetir. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Observa que Jesus está falando aqui que a palavra, ela tem o poder de nos limpar. Ela tem o poder de alterar a minha forma de pensar, as intenções do meu coração. O salmista também pergunta, esse Salmo 119, versículo 9, gente, eu memorizei isso aqui quando eu tinha 20 anos de idade. Salmos 119, 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha o que diz aí, observando segundo a sua palavra. A maneira como eu e você temos de guardar puro o nosso caminho é observando o que a palavra de Deus diz. A palavra não apenas, querido, ela tem o poder de quebrar aquilo que precisa ser quebrado, mas ela também limpa aquilo que precisa ser purificado. Queridos, quando eu era muito jovem, eu me expus muito a filmes pornográficos. E eu lembro que existia uma cena específica de um desses filmes que eu assisti e que durante um bom tempo me atormentava. E não adiantava repreender em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque estava incrustado nas minhas memórias. E eu, muito novo na fé, eu fui exposto à palavra, à memorização da palavra. E eu lembro de um dia, depois de ser vencido novamente por aquela imagem, por aquele pensamento, eu falei para Deus, Deus, eu quero te pedir perdão por ter me exposto a essa porcaria. Eu estou me lembrando de orando com 20 anos de idade, de eu ter me exposto a essa porcaria. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor remova essa imagem das minhas memórias. Que o Senhor não permita que isso continue sendo um motivo de tormento para mim, motivo e maneira de eu terminar pecando contra o Senhor. Então, Senhor,
que a tua palavra me limpe, que a tua palavra me purifique. E foi tão interessante que eu posso dizer para você, eita oração poderosa. Mas não foi simplesmente a oração em si somente, mas foi a minha vida com a palavra também, que transformou, que purificou a minha mente. Então, só lembrando, a palavra de Deus, ela não apenas quebra aquilo que precisa ser. Um momento só, gente. A palavra não apenas, só voltando, a palavra não apenas quebra aquilo que precisa ser quebrado, mas também limpa aquilo que precisa ser purificado. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo orienta Timóteo dizendo assim para ele: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Lerei de novo. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O que são essas paixões da mocidade, gente? É uma expressão ampla, é uma expressão mais ampla do que apenas desejos sexuais. Porque, a priori, quando você pensa em paixões da mocidade, a pessoa pode centralizar em desejos sexuais. Mas a palavra grega que define paixões significa desejo intenso, anseio, cobiça ou impulso. Dependendo do contexto, pode se referir a desejos moralmente desordenados. E Paulo fala para Timóteo aqui, falando dos impulsos e desejos desordenados, ele frequentemente, ele associa aqui a juventude, mas ele está falando também, vou citar algumas coisas, sensualidade, impulsividade, uma coisa que é muito característico da juventude é a impulsividade, a ambição, o desejo de reconhecimento, o orgulho, a competitividade. Eu atendo um homem hoje que está com 31 anos, ele reconhece todo o papel benéfico da sua mãe na vida dele, mas ele também reconhece que ela gerou entre eles, são 3 homens, entre eles uma competição desenfreada. Ele falou assim, eu sempre me vejo competindo com os meus irmãos e competindo com tudo que você possa imaginar. Eu não aguento mais competir. Eu preciso mudar esse jogo que eu trouxe dentro de mim, que foi construído por um sistema familiar. Então, a competitividade, a impaciência, a precipitação e até a tendência de entrar em discussões. Sabe aquela pessoa famosa que diz assim, eu não levo desaforo para casa? Então, nós temos que pensar sobre isso. Paulo manda, e é interessante que no versículo depois, Paulo vai dizer assim, para evitar, quer ver? Versículo 23, por favor. Evite discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Atenção àquele que gosta de um barraco. Observe o que diz esse versículo. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Você sabe quais são os botões que você pode apertar com a sua fala, que vai gerar discussões, que vai gerar brigas. E é interessante que Paulo, quando ele fala sobre essas paixões da mocidade, é tudo isso que eu mencionei aqui. E Paulo não diz apenas para Timóteo, fuja. Eu gosto da Bíblia o seguinte, gente.
Todas as vezes que você quer mudar um comportamento, você precisa colocar um comportamento novo no lugar. Não adianta só você fugir sem que você coloque alguma coisa no lugar. Porque ele fala, volta ao versículo 22, por favor, porque ele fala assim, fuja das paixões da mocidade. Mas ele diz assim, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então ele fala assim, fuja, mas ele fala de dois mandamentos, de dois movimentos. Fuja e siga. Fuja das paixões, mas siga a justiça, a fé, o amor e a paz. E aí ele fala assim, você vai encontrar isso tudo naqueles que, como você, estão invocando o Senhor. Aí, novamente, aqui você vai ver ambiente. Eu preciso estar com pessoas que estão seguindo a justiça, a fé, o amor, a paz, que estão invocando o Senhor com o coração puro, porque essas pessoas vão contribuir para que eu e você se torne mais puro, se nós podemos enfatizar e falar dessa maneira. Você pode construir a seguinte ideia: a palavra purifica, a palavra purifica não apenas porque nos mostra o que devemos fugir, mas porque também nos mostra o que devemos perseguir. Então a palavra revela, a palavra confronta, a palavra direciona e a palavra transforma. Posso ouvir o seu amém? Mas lá em Tito, Paulo escreve o seguinte, Tito capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim, todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são puras para os puros. Você já teve um olhar maldoso? Gente, misericórdia. Sabe quando você olha e você já julga alguma situação, algum procedimento? Como dizia uma amiga minha, eu era terrível. Então ele diz aqui, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Escuta isso, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente e a consciência deles estão corrompidas. Então, uma das coisas que a palavra de Deus faz, querido, ela restaura, ela renova a sua mente, a sua forma de pensar e automaticamente a sua forma de ver. Quando alguém chega para mim na atualidade e fala assim, fulano de tal é isso, assim, assim, assim. Eu falei, não é possível que você não percebeu. Eu falei, não percebi. Mas antigamente não precisava nem falar. E às vezes, gente, você pode se precipitar quando você julga só com o seu olhar. Porque nem tudo o que parece realmente é. Aí eu me lembrei de um shampoo anti-caspa. Como é que é o nome do shampoo, gente? Fala mais alto. Denorex. Gente, Denorex. Parece, mas não é. Denorex. Quem usou Denorex? Usou Denorex, Adriano.
A pureza bíblica, portanto, não se limita ao comportamento exterior. Ela alcança a mente, a consciência, os desejos e as motivações do coração. A palavra, querido, ela vai trabalhando dentro de nós para que aquilo que pensamos, desejamos e fazemos esteja cada vez mais alinhado à vontade de Deus. Fala comigo, todas as coisas, fala bem alto, todas as coisas são puras para os puros. O coração tem que mudar, queridos. A mente tem que mudar. Porque se o coração e a mente não mudar, nós vamos ser como os impuros e descrentes, que não conseguem ter um olhar de pureza, que não conseguem se conduzir de maneira adequada àquilo que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz, porque ela é poderosa. Ela é eficaz, porque ela purifica. Uma outra coisa importante. Por que a palavra de Deus é eficaz? Porque ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Desde Gênesis, nós vemos Deus confrontando não apenas comportamentos, mas também aquilo que estava acontecendo no interior humano. Quando Caim estava dominado pela ira, na iminência de matar Abel. Olha o que diz aí em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 6 e 7. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus estava revelando a Caim aquilo que estava para acontecer. Aquilo que ele estava na iminência de fazer. E é muito interessante aqui, que antes que o sentimento transformasse em ação, Deus o previne. Então, uma coisa que é bom você saber, é que a palavra de Deus, ela penetra, ela tem a capacidade de penetrar, e diz o autor de Hebreus, para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela diz assim, que ela é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração do homem. Hebreus 4,12, põe aí para mim, por favor. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Foi justamente isso que a palavra de Deus fez com Caim. Por que você está assim, Caim? Com essa tromba enorme na cara. E é interessante que Deus fala assim para ele, por que você está de cara fechada? Se você proceder de maneira correta, você vai ser aceito. Mas o pecado, querido, está batendo na tua porta. Está te esperando. Cumpre a ti dominá-lo. Deus falou antes sobre o que estava dentro dele. Antes que ele botasse para fora o que estava dentro dele. E a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus não trata apenas daquilo que nós fazemos,
mas ela revela o porquê fazemos. Ela alcança lugares dentro de nós que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos perceber. Ela confronta pensamentos, revela intenções e expõe motivações e nos chama à transformação. Eu acho que uma coisa que você precisa pensar é de que maneira a palavra de Deus tem agido na sua vida. Mas isso tem que ser precedido por uma leitura da palavra de Deus. Gente, sabe por quê que a nossa vida não é transformada? Não é porque Deus não quer transformar. É porque nós não nos dedicamos a Ele. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e ele falando assim para mim, mas eu não sou uma pessoa de ler. Eu falei, querido, ler é uma coisa ler requer disciplina. Ler requer disciplina. Tem livros que a gente começa a ler, e você não entende logo na primeira leitura. Às vezes tem livro que eu tenho que ler o mesmo capítulo 2 vezes, dependendo da necessidade, para poder compreender. Se isso é verdade para um livro qualquer, isso é verdade também para a Bíblia. Eu fui ter o hábito de ler quando eu me converti, porque eu queria conhecer a Deus. Eu queria conhecer a Deus. O que me dava conhecimento de Deus era a palavra. Então, querido, leia 15 minutos por dia, mas leia. Você tem que formar esse hábito de leitura. E aí não tem a ver com o diabo. O diabo não quer que eu leia a palavra. Não, mas também você contribui, né, querido? O diabo não quer, e você dá armação para ele reforçar esse comportamento na sua vida de leitura. É por isso que eu nunca esqueço da Valnice Milhome, num congresso, e alguém chegou para ela, pastora, por favor, ore para que eu tenha vontade de ler a Bíblia. Ela falou assim, eu não vou orar. Vai ler a Bíblia até ter vontade. Sabe por quê, gente? Quando você lê, daqui a pouco você vai ver que aquele hábito foi estabelecido na sua vida. Essa semana semana passada, que eu já estou começando, eu estava saindo da academia na quinta-feira, chique, né? Estava saindo da academia de CrossFit, na quinta-feira, e eu pensando comigo mesmo, eu falei, meu Deus, quando que eu imaginei que eu fosse incorporar o exercício físico à minha rotina? Gente, eu olho para isso, parece um milagre. Porque eu incorporei isso à minha rotina. Sabe, eu vou terça, quarta, quinta, feliz da vida. Sabe, porque aquele ambiente, para mim, hoje é agradável. Fazer os exercícios é agradável. Então, se você pode incorporar exercício físico na sua vida, você pode incorporar a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a memorização da Bíblia, a meditação da Bíblia. Mas requer disciplina, queridos. Requer disciplina. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque ela quebra aquilo que precisa ser quebrado, ela purifica aquilo que precisa ser limpo, e ela revela aquilo que precisa ser confrontado. Eu sei que não está aí, mas coloca para mim aqui 2 Timóteo, vê se é isso, 2 Timóteo 3,16. Isso. Olha que diz em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Quanto da escritura é inspirada por Deus? Toda. O livro de Levítico é inspirado por Deus?
É fácil ler Levítico? Não é fácil. O livro de Crônicas é inspirado por Deus? É fácil ler Crônicas? Mas diz a Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus. E diz assim, e útil para o ensino. A palavra de Deus, ela nos ensina para a repreensão. A palavra de Deus nos repreende para a correção, para a educação na justiça. Olha o que diz no versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito. Aonde você está lendo perfeito, leia maduro. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, assim quando você vai assumir um cargo numa empresa, você precisa passar por um treinamento para o exercício adequado daquele cargo, do que a empresa está requerendo de você, da mesma coisa em relação à nossa vida com Deus. É a mesma coisa. Eu vou tentar encontrar aqui rapidamente alguns versículos que estão lá no Salmo 119. Salmo 119, não estava no meu script, mas lembrei, Salmo 119. Tem umas coisas lindas. Versículo 18 do Salmo 19. O salmista diz assim para Deus: abre os meus olhos. Nessa versão diz, desvenda os meus olhos. Olha porque ele está pedindo para que Deus desvende os olhos dele. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe o que é isso aqui? Senhor, abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento. Sabe, tira o véu da minha mente para que eu possa apreciar as maravilhas da tua lei. Mais na frente, ele vai dizer assim, versículo 28, olha o que diz aí, queridos, versículo 28, a minha alma se consome de tristeza, olha isso, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Na minha versão, na NVT, diz assim, a minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. Uma outra parte ele vai dizer assim, versículo 32, buscarei os teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Gente, isso aqui é fantástico. Buscarei os teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Versículo 37, ele diz assim, desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Aí ele vai dizer também, versículo 50, põe na NV isso, versículo 50, olha que coisa linda, tua promessa renova as minhas forças,
ela me consola em minha aflição. Vou ler de novo. Tua promessa renova as minhas forças. Ela me consola em minha aflição. Versículo 52. Medito em teus estatutos tão antigos. Ó Senhor, eles me consolam. O Salmo 119, queridos, ele é um louvor à palavra. E se você quer ter um amor pela palavra de Deus, leia o que Davi fala sobre a palavra nesse salmo. Tem um versículo muito conhecido que diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que esse versículo diz aqui? Que a palavra nos dá direção. A palavra nos dá direção. Em vez de você estar procurando profetas que dizem isso que te digo, vá procurar a palavra. Vá procurar a palavra. E eu sou um homem que creio em profecias, tá, gente? Mas a palavra de Deus fala lá em Tessalonicenses que nós devemos julgar profecias e reter o que é bom. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não consigo julgar o que está me sendo dito. Não consigo. E eu quero que você entenda isso. Tem pessoas que querem, que eu descobri, talvez Dona Zilda também tenha experiência, eu descobri algumas pessoas que se diziam profetas, e depois, quando eu cheguei perto, eu fui descobrir vazios de vida de Deus, com Deus. Falando, gente, da onde está vendo essa profecia, se essa pessoa não tem vida com Deus, gente? Eu quero que você possa entender isso. Versículo 81, ele diz assim: estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei a minha esperança na tua palavra. Eu acho esse salmo simplesmente maravilhoso. Achei o que eu queria achar. Achei que eu queria achar, era ótimo, né? Achei o que eu estava procurando. O 98, por favor. Versículo 98. Olha o que diz aí. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois sempre me guiam. 99. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Próximo. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu me lembro de eu ainda solteiro, jovem, e alguns casais me procurando para aconselhamento. Eu lembro de um casal de amigos, eu falei, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Em algumas coisas, eu só tenho a teoria, eu não tenho a prática. Porque algumas coisas que eu falava para eles eram pertinentes. Mas teve algumas situações que eu não tinha prática, eu tinha que procurar pelos meus pastores, e eles não queriam que eles ministrassem, então eu era o mediador, eles me falavam e eu falava para eles. Mas eu já me vi aconselhando pessoas muito mais maduras do que eu. Por quê? Por causa da minha vida com a palavra. É interessante que ele diz assim, tenho mais entendimentos que os anciões. Os anciãos aqui, gente, eram pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, pois obedeço às tuas ordens. Paulo, quando aconselha Timóteo, ele fala assim para Timóteo, cuida bem de ti mesmo e do teu ensino, porque Timóteo era muito jovem, e algumas pessoas não o respeitavam porque ele era muito jovem. Então Paulo sempre admoestava, ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade.
mas torna-te. Isso aí é por Gabriel, por Paulo Ricardo, sabe? Por Gabriel de Paula, por Mateus, ele fala assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te padrão dos fiéis. Aí ele vai dizer em que ele tinha que se tornar padrão. Então, deixa eu te falar uma coisa, não é a pouca idade que torna você menos, que faz você ter menos autoridade em Deus, mas o que vai dar para você autoridade em Deus é a sua vida com Deus. Posso ouvir o seu amém? Então, querido, o salmista aí no Salmo 19, ele vai dizer de várias coisas sobre a palavra, sobre o louvor da palavra e o que torna ela eficaz. Então, a palavra de Deus, só recapitulando, a palavra de Deus é eficaz porque ela é poderosa. A palavra de Deus é eficaz porque ela purifica. A palavra de Deus, ela é eficaz porque ela discerne pensamentos e propósitos do coração. Posso ouvir o amém de vocês? Fique de pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra diante de nós. Nós reconhecemos, ó Pai, que o desejo do Teu coração é que nós Te conheçamos e prossigamos no Teu conhecimento. Na Tua palavra, o Senhor também ainda diz que nós deveríamos desejar o genuíno leite espiritual. E esse leite espiritual é a Tua palavra. O Senhor sabe que nós temos desejado tantas outras coisas, mas não temos desejado a Tua palavra, como o Senhor, como é da Tua vontade. E é por isso que nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. É por isso que nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos desperte para o Senhor, que o Senhor não nos permita, Senhor, que nós continuemos negligenciando a nossa vida com a Tua palavra, porque é a Tua palavra que vai nos tornar mais sábios do que os mestres, mais sábios do que os anciãos. É a Tua palavra, Pai, que vai nos fazer forte e ativo. É a Tua palavra que vai quebrar padrões que estão estabelecidos durante muitos anos na nossa mente e nas nossas emoções. É a Tua palavra, Pai, que vai purificar os nossos olhos, que vai nos fazer ter intenções corretas, Pai. É a Tua palavra que vai nos guardar de pecar. É a Tua palavra, Senhor, que vai nos manter firmes diante das dificuldades. É a Tua palavra, Pai, que vai renovar o nosso ânimo, Senhor. É a Tua palavra que vai nos dar direção. É a Tua palavra, Senhor, que vai nos fazer crescer em discernimento. É a Tua palavra, Pai. E nós queremos, ó Deus, amar a palavra do Senhor. Porque se amamos o Senhor, amamos aquilo que o Senhor fala. Se nós não amamos a Tua palavra, é porque não amamos o Senhor. Isso é diretamente proporcional. E nós, como Tua igreja, queremos nos arrepender do nosso pecado, de negligência, Senhor, em relação à Tua palavra. De negligência, por continuarmos sendo crianças em Cristo. E o Senhor tem uma medida para nós. O Senhor diz que o Senhor quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus, aperfeiçoados pela Tua palavra, aperfeiçoados para toda boa obra. Oh Deus, muda-nos, transforma-nos. Não queremos continuar como crianças, não queremos continuar tendo atitudes carnais, não queremos continuar com uma visão diminuta do Senhor.
É tempo, Senhor. É tempo de crescermos em Ti. É tempo de crescermos em Ti. Oh, Espírito Santo, ministra as nossas vidas. Ministra as nossas vidas. Ministra as nossas vidas, Pai. Ministra as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Precisamos dessa ação do Senhor em nós. Vamos adorar o Senhor.